Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, versos 22 a 25. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui a leitura da palavra. Oremos. Senhor Deus, juntos suplicamos, seja gracioso, bondoso conosco mais uma vez nesta manhã, que o Senhor fale a nós, com teu Santo Espírito, falando por meio das Escrituras, que a exposição fiel da sua palavra possa ser acompanhada por fé, por cada um de nós aqui que a ouve. Ó meu Deus, que possamos experimentar da sua palavra como que aquela semente que é lançada em terra fértil. Se necessário, ó Deus, que possamos provar aqui da sua palavra como mais cortante que uma espada, que adentra a alma humana e expõe a incredulidade, mas que também possamos provar da sua palavra como sendo mais doce que o mel, o destilar dos favos, sim, como esta lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ó Deus. Ajuda-nos, fala conosco, ensina-nos para a glória do Senhor, que nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Qual é o significado do casamento? Do que é que se trata a união entre um homem e uma mulher? Será que é um mero acordo feito entre ambos, homem e mulher? É isso? Um mero contrato? Do que se trata o casamento? Ou ainda, qual é a relação do matrimônio com o Evangelho de Cristo? Por que é que nós estamos aqui assentados como igreja de Deus, falando sobre casamento e família? É com a graça de Deus que nós esperamos encontrar resposta a essas e outras perguntas na aula de hoje. E esta é a nossa quarta aula dentro deste assunto da teologia bíblica da família. Como os irmãos bem sabem, nós estamos aí em uma sequência de estudos a respeito de casamento e família, começando desde o livro de Gênesis. E nós devemos perseverar então, porque há muito que aprendemos do nosso Senhor a respeito de casamento e família. E esta aula, de número 4, hoje, trata do casamento segundo Deus, é o significado do casamento. Nós vamos juntos olhar para esses versículos aqui de Gênesis e ver algumas coisas que Deus nos ensina e que bem parecem aqui como uma cerimônia de casamento. Nós vamos seguir um breve roteiro aqui, como que 4 cenas de uma cerimônia, sendo que a primeira dessas cenas, a entrada da noiva. E como é que é a entrada da noiva em uma cerimônia de casamento, hein? Geralmente nós temos ali um tapete, talvez branco ou vermelho. O que mais? Aqueles instrumentos triunfais, né? Instrumentos de sopro, anunciando a entrada da noiva. O que é que você se lembra a respeito da entrada? Aqui tem um detalhe teológico muito importante. Qual é esse detalhe, hein? Se você pensou aí no vestido branco da noiva, você quase acertou, mas o vestido branco está lá em Apocalipse. Qual que é, então, o detalhe teológico aqui em Gênesis? A gente vai ver isso. A segunda cena de casamento, os votos. Recentemente, você já participou aí de uma cerimônia de casamento? Viu algum trechinho de votos matrimoniais recente na internet? Como é que tem sido os votos hoje em dia? Nós vamos ver aqui como foi o primeiro voto de casamento, no primeiro casamento da história da humanidade.
a terceira cena, a declaração de Deus. Esse aí é o momento que a gente costuma esperar na cerimônia, né? Quando fala assim, eu vos declaro marido e mulher, o noivo pode beijar a noiva. É a declaração de Deus, eles estão casados. E a última cena, então, a lua de mel. E que lua de mel, hein? Num local ali paradisíaco, o Jardim do Éden. Nós, então, vamos juntos aí nessas 4 cenas desse cerimonial do primeiro casamento, celebrado pelo próprio Deus. E a primeira cena do casamento, então, é a entrada da noiva. Vejam novamente o versículo 22. Eu já ia me esquecendo. O combinado era trazer ali uma foto, né, de casamento. Vocês pensaram que eu não ia trazer a minha? Ali, ó. Meu casamento com a Fernanda em 2016. E acaba que esses momentos de ensino aqui são quase que uma renovação de votos da aliança, né? Para nós relembrarmos aí, cada um de nós, os votos matrimoniais que nós fizemos aos nossos cônjuges. Então vamos lá, agora sim, a entrada da noiva. Verso 22 diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Bom, vale a gente lembrar que nós estamos aqui então no capítulo 2 de Gênesis, e esse capítulo é como que se o autor ele tivesse dado um zoom, colocado uma lente de aumento lá naquele dia em que homem e mulher foram criados. O capítulo 1 ele já encerrou falando da criação de ambos, e Deus viu que tudo era muito bom. Mas no capítulo 2, o autor então resolve olhar de perto como que foi a criação do homem e da mulher, e falar inclusive desse primeiro matrimônio. E quando nós chegamos aqui ao capítulo 2, o autor, Moisés, ele passa a usar a expressão o Senhor Deus. Então, o que nós aprendemos dessa expressão aqui, é que Deus é o governador, o rei, é Ele quem dá ordens, quem define as coisas. Vejam, capítulo 2, verso 15, Deus define o papel do homem. É também Deus quem define o certo e o errado, versos 16 e 17. Deus define o papel da mulher, verso 18. E agora, quando chegamos, verso 22 e os seguintes, Deus define o casamento, o Senhor Deus. E tudo isso antes da queda. Ou seja, essas definições aqui são válidas para nós hoje. Por mais que a queda humana, o fato de aquele casal ter se precipitado em desobediência a Deus, essas verdades e essas definições aqui foram dadas antes da queda, e ainda que tenham sido manchadas pelo pecado, elas podem ser desfrutadas pelos crentes à medida que são santificados e vão provando da boa vontade de Deus para a vida, para o casamento especificamente. Nessa primeira cena, então, a entrada da noiva, o detalhe teológico que nós temos aqui não é o tapete, não são os instrumentos triunfais, também não é aquele vestido da noiva lá de Apocalipse, mas aqui em Gênesis, o detalhe teológico é que Deus foi o primeiro pai a trazer a noiva. Deus foi tanto o pai como o oficiante dessa cerimônia, o celebrante, ele quem foi ali o primeiro pastor a celebrar o primeiro casamento. E isso transparece já do verso 24, quando ele vai declarar marido e mulher, o primeiro casal ali. Mas antes da gente falar de Deus como o celebrante ali, né, o oficiante, a gente vai olhar então esse detalhe teológico, de Deus como o pai. Foi Deus quem formou a mulher, né, o nosso texto diz aqui que ele transformou a costela numa mulher. Foi ele quem fez, é um ato criativo. Ele formou, ele construiu, isso já mostra para a gente essa intencionalidade de Deus, ele agindo diretamente, de forma sábia, então intencional, criando a mulher. E ele mesmo decide fazer, então, o complemento para o homem que ele já havia criado, alguém perfeitamente adequado, uma mulher. E Deus, o Criador, e também o Pai, aqui, ele traz a mulher,
é Ele quem acompanha a noiva nessa entrada, nesse casamento, porque o nosso texto diz, e lhe a trouxe. Ele trouxe a mulher ao homem. Deus, conforme a gente tem visto aqui, Ele fez questão de se retirar lá daquela mesa cirúrgica, né? Lembra que Adão, ele recebeu a primeira cirurgia, ele adormeceu, foi retirada dele uma costela, e Deus ele sai de cena daquela mesa cirúrgica, depois de fechar ali o lugar com carne, e então ele retorna, ele traz a mulher, essa é a entrada da noiva para esse casamento. E que grande bênção é receber as noivas da mão do Senhor, né? Cada marido aqui pode se alegrar, porque diz lá em Provérbios que quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu o favor, a bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Então, queridos irmãos, o que a gente já pode concluir aqui dessa entrada é que o casamento é obra de Deus, porque Ele pessoalmente assumiu a dignidade de ser o primeiro pai a entregar a noiva. E daqui nós já podemos aprender uma visão elevada do casamento. E os pais, né, as mamães também, precisam reconhecer aqui em Deus um modelo de como agir com suas filhas e também filhos, né, ao levá-los ao altar. Nós não devemos criar obstáculos desnecessários ao casamento. A gente vai falar disso mais de perto, ali quando o homem deixa pai e mãe e vai constituir nova família, verso 24. Mas desde já, vejamos o modelo então e aprendamos a não criar obstáculos desnecessários. Como a Estherzinha, minha filha, está aqui e está ouvindo, né? E vamos explicar isso aí. A gente tem que criar o maior número de obstáculos possíveis, desde que sejam bíblicos, tá? E realmente, depois, o adulto aí, o jovenzinho, a criancinha que está crescendo, e quando chegar à idade adulta, quiser casar com a filhinha, então os obstáculos serão grandes, mas bíblicos, né? Quando chegar a hora do casamento, né? Ainda bem que está sendo gravado para poder ouvir, refletir nessa palavra aqui. Quando chegar a hora do casamento, a gente vai ter que seguir o modelo de Deus mesmo. Casamento é algo elevado. Chegou a hora de levar a filhinha lá no altar, a gente deve fazer isso, entregá-la então a um marido crente, fiel. Casamento é bênção de Deus, foi Deus quem instituiu. Precisamos reconhecer esse modelo e vamos tratar mais disso no verso 24. Mas então, Deus, o pai, leva ali a primeira noiva ao casamento, e ele leva a sua recém-formada filha, né, formada ali da costela do homem. E a gente já comentou um pouquinho, em separado aqui, do homem e da mulher, mas vale lembrar que essa recém-formada filha, além de ser o complemento adequado para o homem, ela, na maneira com que foi criada por Deus, nós já encontramos ali uma interdependência, um complemento mesmo perfeito ali, há uma complementaridade entre homem e mulher, uma interdependência. Nós vemos isso no texto que Paulo escreve aos Coríntios, e transparece aqui para nós que ele tem em mente justamente o que nós estamos lendo aqui, quando ele diz que nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. A mulher provém do homem, ou seja, foi criada da costela de Adão. Mas também, depois, todo homem nascido foi nascido de uma mamãe, de uma mulher. Há uma interdependência, então, entre homem e mulher. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 11 e 12. Mas não só isso, não só essa interdependência, essa complementaridade que nós vemos ali, no complemento adequado ao homem, nós vemos também, a partir dessa criação da costela, vemos companheirismo e proteção. Tem uma frase muito conhecida e bonita a respeito desse ato de Deus, então dessa cirurgia que foi feita ali. Companheirismo e proteção. A frase é de Matthew Henry, e ele diz assim, a frase é tão bonita,
Ah, tá aqui, ó. A mulher foi feita da costela, do lado de Adão. Não foi feita da cabeça para reinar sobre ele, nem dos pés para ser pisada, mas foi então feita do lado para ser igual a ele, em essência, a imagem de Deus, né? Embora com funções diferentes, para ser igual a ele. É debaixo do braço ali para ser protegida e perto do coração para ser amada. Olha que frase bonita. Quando a gente olha essa primeira cirurgia feita por Deus, essa recém-formada filha, na maneira como Deus criou a mulher, nós já podemos perceber isso, que a mulher deve ser protegida e amada pelo homem. E a nossa igreja já está tão repleta de criancinhas, de filhinhos. Depois dessas aulas, a gente já tem até uma expectativa de que a igreja vai aumentar, né? A gente vai ter mais filhinhos e filhinhas aqui, porque as aulas acabam sendo até românticas, né? Porque a gente vai lembrando do Deus que instituiu o casamento e da beleza que é o matrimônio. Embora manchado pelo pecado e muito corrompido quando o vemos longe da vontade de Deus. Mas olha só a beleza então. Homem e mulher iguais em essência, imagem de Deus, mas diferentes em papéis. Um perfeito complemento. É isso que nós encontramos aqui na entrada da noiva, nessa primeira cena do casamento. Bom, mas o casamento não consiste só da entrada, né? Nós temos também uma cena importante que são os votos matrimoniais. E é sobre essa segunda cena que o nosso versículo 23 trata. Vejam só este versículo. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui são os votos. A gente percebe isso até pela forma como está escrita. É uma forma poética. Isso fica ainda mais evidente quando aqueles que leem o hebraico vão consultar ali, ver aqueles paralelismos poéticos, mas a gente já percebe também aqui da nossa estrutura e da nossa tradução a alegria do homem, né? Quando diz ali, afinal, essa carne da minha carne, osso dos meus ossos, é algo poético, é um elogio nupcial que Adão está fazendo à sua noiva. E nesse elogio, nesses votos poéticos aqui, nós nos lembramos da seriedade dos votos matrimoniais. Hoje em dia, esse momento do casamento tem sido levado apenas como entretenimento, para gracejos, piadinhas, ao invés de constituir-se mesmo de promessas que são feitas ali, de unidade, de aliança, já é um spoiler, tá? Em vez, então, de fazer esses votos de promessas, de aliança, as pessoas hoje têm usado desse momento para brincadeiras, mas não deve ser assim. O casamento é coisa séria, foi instituída por Deus. E além de sério, então, é também algo prazeroso, que a gente deve ter em elevada consideração. Olha a alegria de Adão ali, ó. Afinal, ele, quando vê a mulher, ele reconhece a mulher como esse complemento perfeito. Esse é o cumprimento da promessa de Deus, quando ele diz assim, ó, farei para o homem, né, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É o cumprimento da promessa de Deus, ele criou mesmo essa auxiliadora idônea. Adão reconhece isso ao ver a mulher, e ele mostra-se alegre, cheio de gratidão e passa a elogiar a sua esposa. Mas não é só um elogio, não. O que nós vemos aqui, desde as palavras de Adão, é que esses votos matrimoniais constituem-se de uma aliança. O povo de Israel, ao ler Gênesis, percebeu isso. Nas palavras de Adão, então, um voto de aliança, quando ele diz ali, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E são diferentes textos que mostram esse entendimento de aliança, mas um deles, que é o que eu trago aqui, é o que está em 2 Samuel. Lá no segundo livro de Samuel, conta no capítulo 5, versos 1 e 3, de uma ocasião em que o povo de Israel foi chamar Davi para que fosse rei sobre todo Israel novamente.
E eles usam, naquela ocasião, as palavras de Adão para fazer esse chamamento a Davi, para que ele pudesse reinar. A Almeida Revista e Corrigida é quem traz as palavras do povo de Israel de forma mais literal, quando eles dizem assim: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Além do parentesco envolvido, esse era um convencimento ali, a expressão mais forte que aquele povo encontrou para tratar da aliança, da unidade entre o rei Davi e o povo. Tanto é assim que quando chega no verso 3, é feita ali uma aliança em Hebrom e Davi é ungido rei. Então, esse é um dos textos nos quais as palavras de Adão são repetidas, associadas a uma aliança, a esse vínculo que não pode ser quebrado, aliança. Além disso, um segundo texto que nos mostra essas palavras como sendo aliança é o nosso texto mesmo aqui do verso 24, quando ele começa assim, ó, por isso. O próprio autor aqui, no verso 24, vai interpretar as palavras de Adão como sendo uma aliança. A gente vai ver isso no verso 24. Então, são esses os votos. Votos poéticos, bonitos, mas uma promessa de aliança. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, inseparáveis, como Deus vai dizer ali, uma só carne, aliança. E nesses votos também a gente vê o nome que foi dado à mulher. Adão disse chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O nome dado à mulher tem um forte símbolo aqui de identidade, complementaridade e mutualidade. Isso a gente já comentou aqui na última aula, mas vale a gente lembrar que em hebraico há ali um jogo muito inteligente de palavras que foi feito por Adão. Quando ele vai designar-se a si mesmo, o homem, né, como Ish, e a mulher como Isha. Esse jogo de palavras ali intencional, que foi muito bem traduzido aqui para a gente como varão e varoa. Virou até jargão evangélico, né, como a gente já brincou aqui, mas vejam só como a nossa tradução traz para a gente mesmo a similaridade que há entre Ishi e Isha, varão e varoa. É realmente o complemento perfeito. Adão percebe isso e ele então faz esses votos matrimoniais, votos de aliança. E aprendamos daqui, ó, naquela época, não existia outra mulher, era só Adão e a sua mulher, uma mulher só no mundo. E naquela época o pecado não tinha acontecido ainda. Ninguém tinha quebrado a aliança de casamento ali. Então só os dois. Nunca quebraram a aliança. Mas ainda assim, Adão resolve externar em palavras a beleza que ele vê na sua esposa e a sua promessa de aliança, osso e carne. Ele externa isso, apesar de ter somente os dois ali, e Deus, o celebrante do casamento, ele faz esses votos. Quanto mais nós, hoje então, devemos falar ao nosso cônjuge essas promessas de aliança, de unidade, do quanto nós valorizamos o cônjuge que Deus nos deu, o complemento dado pelo próprio Deus, então, para o casamento, para a aliança. Esses são os votos matrimoniais. Muito diferente do entretenimento que a gente vê hoje. Mas depois dos votos, a gente chega então naquele momento tão aguardado da cerimônia, né? Eu vos declaro marido e mulher, o noivo pode beijar a noiva. Esse momento é a declaração de Deus. Deus mesmo quem celebra aqui o primeiro casamento. E é nesse ponto que a gente quer gastar um pouquinho mais de tempo, então, que é o verso 24. Vejam só, com bastante atenção, o verso 24 diz assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 24 de Gênesis. Queridos irmãos, não caiam no engano daqueles que querem remover
a autoridade desses textos. Textos belíssimos que nós estamos vendo aqui. Sim, a narrativa do primeiro casamento. Mas esses textos não são mitos, não são textos ultrapassados e nem mesmo são meras narrativas. Trata-se de uma narrativa teológica. É um homem real que foi chamado de Adão, uma mulher real chamada de Eva, um casamento real, não é uma mera historinha. E por que é necessário a gente relembrar isso? Porque nos dias de hoje, alguns querem colocar em descrédito esses textos de Gênesis como uma mera história. Mas, queridos irmãos, se vocês caírem nesse engano de considerarem esses textos como uma mera história, vocês vão negar não somente esse texto, mas a Bíblia toda, e negar o próprio Senhor Jesus. E é assim que os incrédulos lá fora tratam as Escrituras. Ainda que eles queiram falar sobre teologia, falsos mestres usam desses textos para disseminar a incredulidade e passam desacreditando os textos de Gênesis até desacreditar toda a Bíblia, o próprio Deus. E por que é importante a gente ver isso, falando aqui apenas de Gênesis ainda? A gente nem avançou nos próximos livros. É importante devido a esse versículo 24 ser amplamente citado no Novo Testamento. Se você negar o verso 24 e Gênesis, você vai negar todo o Novo Testamento, a Bíblia toda. Mateus escreveu sobre esse texto, Marcos escreveu, Lucas, de forma mais genérica, mas também escreveu. Mateus, falando desse verso 24, ele registra o momento em que o Senhor Jesus reconheceu nesse texto aqui como sendo palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando estava citando esse texto, ele diz que o Criador fez homem e mulher, e que o Criador disse, por esta causa deixará pai e mãe. Foi Deus quem falou aqui no verso 24. Essa é palavra de Deus, Mateus 19, versos 4 e 5. O Senhor Jesus disse que este texto é palavra de Deus. Marcos escreveu sobre esse texto, também o Senhor Jesus, falando de Gênesis. E a conclusão que o Senhor Jesus chega é que ninguém separe o que Deus uniu. Foi Deus quem escreveu e foi Deus quem uniu, quem ajuntou o primeiro casal, Adão e Eva. E Lucas, quando falou desse texto? Ele falou, na verdade, de forma mais genérica, porque ele registra o momento em que o Senhor Jesus diz o que a respeito de Jesus constava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, verso 44. Então, o testemunho do Novo Testamento e do Senhor Jesus é que essas palavras aqui de Gênesis são palavra de Deus, que é Deus quem uniu homem e mulher, e de que quem escreveu foi Moisés, a lei de Moisés. Esse é o testemunho verdadeiro, então, a respeito de Gênesis. Não se trata de mito, não se trata de uma mera narrativa, como uma historinha, é uma narrativa teológica. E aqui no nosso verso 24, a nossa narrativa teológica ainda traz um texto normativo. Por que que homem deve deixar pai e mãe? É porque Deus celebrou o primeiro casamento. É por isso, é palavra de Deus, escrita por Moisés. E ainda tem um outro texto do Novo Testamento que fala sobre esse nosso versículo 24 aqui. Então, embora a gente esteja fazendo uma caminhada sequencial aqui, começando de Gênesis, já é importante a gente falar desse texto do Novo Testamento. E o texto é aquele que Paulo escreveu lá para os Efésios. Vocês se lembram quando ele diz assim? Eis porque homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. E a conclusão de Paulo, citando esse nosso versículo, é: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, versos 31 e 32. Queridos irmãos, o casamento refere-se à união entre Cristo e sua noiva, a igreja. Se você acreditar nesse engano, da incredulidade aqui, se você acreditar
nesses falsos mestres, que na verdade estão plantando incredulidade, você vai desprezar o texto de Gênesis, vai desprezar o seu casamento, mas você vai desprezar o Novo Testamento, vai desprezar o Senhor Jesus Cristo, e em última instância, você está desprezando a belíssima história da união entre Cristo e a sua noiva, você, crente em Deus. Vejam a importância de cada palavra da Bíblia. E essa é a importância desses versículos aqui. É palavra de Deus, aponta para Cristo e a igreja. John Piper escreveu de forma muito bonita a respeito dessa representação, Cristo unido à igreja. Deixar os pais e unir-se à esposa para formar uma nova união, numa só carne, foi planejado, desde o princípio, para manifestar esta nova aliança. Cristo deixando seu Pai, tomando a igreja como sua noiva e, ao custo da própria vida, unindo-se a ela em um único Espírito para sempre. É disso que se trata o casamento. A beleza dessa cerimônia, da entrada da noiva, aqui sendo levada pelo Pai, lá em Apocalipse, com as vestes brancas, nupciais. O casamento se trata da união de Cristo e a igreja. Está intimamente entrelaçado com a verdade do Evangelho. É uma parábola, uma representação da união do nosso Senhor conosco, a igreja. Queridos irmãos, esta é a importância do casamento. Desse versículo 24, é Deus falando. E se o casamento trata não só do marido e da mulher, mas de Cristo e de sua noiva, trata-se de Deus, o casamento tem que ser vivido, experimentado à maneira de Deus. Nós devemos viver no mundo de Deus à maneira de Deus. Daí a importância da gente aprender sobre casamento e família. Trata-se da união de Cristo e a igreja. E aqui nós também temos um grande incentivo, no nosso verso 24, lido à luz do Novo Testamento. O incentivo é que, se você está em aliança com Cristo, o noivo e a noiva que é a igreja, se você está em aliança com Ele, você também é capacitado a viver em aliança com o seu cônjuge. É de Cristo que nós recebemos todo o necessário para viver como casais, como famílias que glorificam a Deus. Essa foi só a introdução do verso 24, tá? E agora a gente vai olhar então mais de perto o significado dessas palavras. Tem pelo menos 3 significados aqui nesse versículo 24. O significado de exclusividade no matrimônio, fidelidade no casamento e ainda de intimidade. Vamos então a partir desta exclusividade. Nós estamos na cena em que Deus declara homem e mulher como marido e esposa. E o que Deus diz ali, o celebrante, o pastor, trata de exclusividade. O que foi que o celebrante, Deus, disse? Ele disse, no verso 24, deixa o homem, pai e mãe. Queridos, é exclusividade. O casamento trata de uma reorganização de todos os outros relacionamentos. Deus, por meio de Moisés, ele adiciona esse comentário aqui, no casamento de Adão e Eva, adiciona para explicar para a gente a exclusividade do casamento. Todos os outros relacionamentos são colocados dentro dessa nova perspectiva, de uma nova família. A união entre um homem e uma mulher. A esse respeito, Timothy Keller escreve o seguinte: o seu casamento deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. Nenhum ser humano deve receber mais do seu amor, energia, esforço e compromisso do que o seu cônjuge. Vejam, deixar pai e mãe. Quanto mais os outros relacionamentos ou as outras atividades têm que ser colocadas debaixo dessa perspectiva, de que o casamento traz uma exclusividade, uma importância imensa. Claro, tudo isso debaixo da ordem de Deus. Tudo isso sendo experimentado
na esfera da igreja, como os textos bíblicos vão apontando. Mas é um relacionamento importantíssimo, de exclusividade. Deus considera esse relacionamento, o casamento, como prioritário, como tendo precedência sobre todos os outros. E é aqui que a gente vê, então, também a importância teológica, hein? Do pai levar a noiva, sempre que possível. A gente ainda tem isso nas cerimônias, né, de hoje. Esse ato de deixar pai e mãe, ele é muito bem simbolizado nas cerimônias tradicionais de hoje, quando os pais entregam as noivas aos futuros maridos. O que a gente aprende com isso, com essa exclusividade? Queridos irmãos, a gente precisa avaliar cuidadosamente se a gente tem condições de sustentar uma família antes de se dar em casamento. Isso é importante para os jovens que pretendem se casar futuramente. Isso é importante para os pais e mães que vão instruir os seus filhos. Antes de unir-se em intimidade, antes do noivo beijar a noiva, né, aquele momento aguardado, vejam só, o homem e a mulher têm que estar preparados para deixar a família, em todos os aspectos, emocional, social, financeiro. É somente depois de deixar pai e mãe, nesse sentido mais pleno, que homem e mulher podem constituir nova família. Precisamos ter isso em mente. O casamento não se trata apenas desse momento, do beijo entre o noivo e a noiva, lá da lua de mel, da qual nós vamos falar aqui. O casamento é uma nova família sendo formada. Então, jovens, aqueles que pretendem casar, estejam certos de que vocês têm realmente condições emocionais, financeiras, sociais de formar uma nova família. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que tudo aquilo que ameaça essa exclusividade do casal tem que ser deixado de lado. Parece brincadeira, né? Mas a exortação é séria. Videogame, internet, celular, meu querido, se essas coisas tão triviais estão atrapalhando o seu casamento, vejam só, se o homem deixa pai e mãe, quanto mais deixar o entretenimento em favor do casamento. E ainda, mesmo amizades de descrentes, amizades no trabalho, se isso está atrapalhando a exclusividade do seu casamento, você tem que abandonar essa amizade. E cabe ainda uma terceira exortação aqui nesse texto. Deixar pai e mãe não significa abandonar aqueles que nos geraram, que nos criaram. A gente vai ver isso ao longo das exposições. Mas Timóteo, quando lê lá a carta escrita por Paulo, ele se depara com um texto em que abandonar o pai e a mãe é uma tratativa pior do que um descrente. Até descrente a gente vê, cuidando dos papais idosos. Deixar pai e mãe não significa abandonar. É sim a constituição de um novo casamento, de uma nova família. A gente vai chegar nisso lá, nessa teologia bíblica, mas já cabe aqui então essas exortações de exclusividade. Mas não só exclusividade, deixar pai e mãe, também fidelidade. Quando Deus diz assim, que o homem se une à sua mulher, fidelidade. Se une à sua mulher, um homem e uma mulher. Esse é o padrão bíblico do casamento. Um casamento heterossexual, um homem e uma mulher. Casamento monogâmico. Não é um poliamor, não é poligamia. O que foi instituído aqui é um homem e uma mulher. Casamento monogâmico. Apenas dois. Isso aponta para a fidelidade, porque esse verbo aqui, unir-se, né, à sua mulher, ele significa agarrar-se, grudar, é seguir de perto, ficar junto, fidelidade. Casamento é algo vitalício, foi feito para durar mesmo. Isso a gente ouve da boca do próprio Deus, nesse comentário aqui escrito por Moisés. O casamento é fidelidade também, porque como nós já comentamos,
trata-se da aliança. Lá nas palavras de Adão, osso e carne, a gente já viu que o casamento se trata de uma aliança. Mas quando aqui fala sobre deixar-se e unir-se, nós também temos, nas palavras ditas por Deus quando está celebrando ali, temos termos pactuais. Um texto bastante conhecido sobre esse termo pactual que tem aqui, deixar-se unir, é daquele episódio em que está Ruth e Noemi. Esse texto é até usado em muitos convites de casamento, né? Embora sejam duas mulheres ali, porque diz assim: aonde queres que fores, eu irei, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso está em Ruth 1, 14 a 16. E qual é o contexto ali? Que Ruth e Noemi, elas estão apegadas, unidas. É a mesma palavra, a mesma expressão pactual. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Nesse outro contexto aqui, da sogra e sua nora, Ruth e Noemi, o que nós temos é um contexto de aliança também, né? Uma não vai para um lugar se a outra não estiver junto, aliança nesse sentido. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Embora não se trate propriamente de um casamento, então, né, é a nora e a sogra, mas ali há uma aliança também, é um termo pactual. Daí alguns até usarem esse texto em convites de casamento, por se tratar de uma aliança feita entre a nora e a sogra, uma aliança belíssima por sinal. Vejamos então que essa fidelidade, essa aliança, é firmada entre marido e mulher, mas é também feita diante de Deus. Portanto, não é apenas entre os cônjuges, mas também entre os cônjuges e Deus. Não é um mero acordo feito entre homem e mulher, não é um compromisso feito às pressas. Eu quero casar com você, a gente vai casar amanhã, vamos dar um beijo hoje, vamos nos unir hoje. Não, casamento é feito entre homem e mulher, nesse compromisso pactual de aliança, mas é feito diante de Deus. E para aqueles que já casaram, ser infiel ao cônjuge também implica ser infiel a Deus, o Deus da aliança. É por isso que Deus detesta, odeia o divórcio. É uma aliança feita entre homem e mulher, mas é uma aliança feita entre o casal e Deus. O texto de Provérbios fala isso, Provérbios 2, versos 16 e 17, falam da mulher imoral, a mulher adúltera, que ela se esquece do companheiro da mocidade, se esquece da aliança que fez com o seu Deus. É isso que é o adultério, a imoralidade. É ser infiel ao cônjuge e a Deus, é quebrar a aliança. A aliança feita com o cônjuge também, como nós vimos aqui, e como transparece de outros textos, como Malaquias 2,14, quando diz que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da sua mocidade, a mulher da tua aliança. Malaquias 2,14. Vejam então a seriedade com a qual Deus trata o casamento. É por isso que Deus odeia o divórcio, como nós falaremos mais adiante nessa teologia bíblica. Mas é por isso também que Deus dá uma lei para o povo de Israel, mais tarde, uma lei em que o soldado, no primeiro ano, ele não poderia sair à guerra, ele tinha que aproveitar o primeiro ano para fortalecer os seus laços conjugais. Está vendo só a fidelidade à aliança? Deus que detesta o divórcio é o mesmo Deus que ama essa unidade, porque Ele até deu leis para que marido e mulher pudessem fortalecer essa unidade conjugal. Então, exclusividade, fidelidade, mas também intimidade. É isso que a gente vê aqui na declaração de Deus. Quando Ele declara homem, marido e mulher ali, Ele fala sobre intimidade, porque Ele conclui dizendo, tornando-se os dois uma só carne. Deixar a família e unir culminam na consumação física do casamento. Vejam só, uma só mulher. Agora sim,
o noivo pode beijar a noiva. E como nós já dissemos, vale reforçar aqui, a instrução bíblica, então, é para que você não se una fisicamente a alguém, a menos que esteja disposto a se unir a essa pessoa também no âmbito emocional, pessoal, social, econômico e legal. É essa a conclusão a que nós chegamos aqui. É somente depois de deixar a família, um compromisso entre cônjuges e diante de Deus, um compromisso com Deus, é que então se tornam uma só carne. É que eles se unem e podem ir para a lua de mel. É somente depois disso. E chamar o casamento de uma só carne aqui, nos mostra que essa intimidade corporal é o símbolo dessa união, o ato conjugal, mas é também a maneira de realizar. Então, a intimidade entre o casal não é apenas para reprodução humana, embora aquele casal tinha a ordem de se multiplicar, mas essa intimidade conjugal, essa intimidade física, é também uma reafirmação do pacto conjugal. Sempre que marido e mulher estão replicando a sua lua de mel, eles estão reafirmando o pacto conjugal, uma só carne. Aquilo que eles prometeram está simbolizado ali nessa intimidade corporal. Por isso, nós devemos, com todo empenho, proteger a aliança conjugal a qualquer custo. Digno entre todos deve ser o leito conjugal. Ao mesmo tempo que nós temos o mandamento não adulterarás, esse mesmo mandamento que vai ser dado depois, acompanha o dever de proteger o casamento. Como? Cuidando da esposa, cuidando do marido, protegendo a unidade e a intimidade da aliança, reafirmando o pacto conjugal. Proteger o casamento, nutrindo, mas proteger também, livrando o nosso cônjuge de cair em adultério. O casamento deve ser digno entre todos. A intimidade é restrita ao casamento. E vejam, essa intimidade corporal, o ato conjugal, ele não é o ápice do casamento no sentido isolado. Vejam que a intimidade do casal está unida a toda uma aliança, a representação do próprio Cristo com a sua noiva. Quando lá fora nós vemos como que uma sociedade sexomaníaca, aquilo que os de fora expressam, uma imoralidade desenfreada, colocando a intimidade corporal acima de tudo, o que nós temos é uma distorção. É a beleza do casamento sendo corrompida. A intimidade consuma o casamento, simboliza o casamento, mas não é tudo. Há um contexto de aliança. E quando a gente vai educar os nossos filhos, essa é também mais uma exortação, a gente tem que falar da beleza do casamento e da importância de unir-se somente em casamento, não apenas para evitar doenças transmissíveis. Você não pode ter intimidade antes do casamento para evitar algumas doenças. Você não pode ter intimidade antes do casamento porque o seu avô, ele não vai gostar disso, ele já é velhinho, ele é de outro tempo. Não! A beleza do casamento e da intimidade entre marido e mulher está reservada ao casamento porque foi assim que Deus instituiu. Essa é a declaração de Deus. E agora, a lua de mel. Mas a lua de mel é algo tão privativo do casal, que esse quarto e último ponto aqui é um ponto bem breve. A lua de mel, olha só o versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa aqui, a lua de mel, é a descrição do casal, homem e mulher, os dois nus. Um termo que simboliza a sua inocência, transparência, intimidade, mas também vulnerabilidade. Então, esse é o encerramento da cerimônia. A cerimônia é feita lá com a entrada da noiva, ao ar livre, jardim do Éden, rios, pedras preciosas, diversas árvores,
podendo comer livremente, à exceção de uma. Esse é o casamento que Deus declarou lá desde o capítulo 1, que era muito bom. Ele viu tudo o que ele fez e eis que era muito bom. Eles não se envergonhavam. Infelizmente não continuou assim. Quando Moisés adiciona esse comentário aqui, de que eles não se envergonhavam, é porque ele sabe que os leitores já associavam a nudez como vergonha, inibição. A próxima aula vai tratar disso, daquele casal que percebe que está nu e se esconde. Mas aqui, nós vemos que o casal não se envergonhava. Havia uma estabilidade da aliança. Eles estavam um diante do outro, seguros de que Deus os estava governando, Deus quem celebrou o casamento. Havia segurança na aliança, nos votos feitos ali por Adão. Estava tudo funcionando muito bem. Então é na próxima aula, apesar da gente saber já de que o pecado manchou a beleza do casamento, a beleza que a gente viu hoje aqui, a gente também já tem a expectativa de que na próxima aula a gente vai ver qual que é a única solução para cobrir a vergonha humana. O texto terminou falando sobre essa vergonha aí. E a gente sabe que o próprio Deus é quem vai providenciar uma vestimenta. Queridos, o casamento trata da unidade entre Cristo e a sua noiva. Você que diante de Deus afirmou aliança com o seu cônjuge, meu querido irmão, você pode encher-se de alegria, de satisfação, porque ainda que, como veremos, o pecado manchou o casamento, a segurança da aliança do casamento está debaixo da segurança da aliança de Deus, o Deus que vai providenciar novas vestes. O casamento bíblico, então, ele se constitui, como nós já vimos aqui, a descrição do casal e o leitor do texto, nós concluímos que o casamento se constitui pelo ato definitivo de deixar a sua família de origem, estabelecer uma aliança com o seu cônjuge diante de Deus, culminando na consumação física dessa união. Que a beleza e a alegria do casamento estão nisso aqui, em que a maravilha do casamento está entrelaçada com a maravilha do Evangelho. Cristo deixando seu Pai, tomando a igreja como sua noiva, e ao custo da própria vida, unindo-se a ela em um único Espírito para sempre. É por isso que vocês casados podem também colocar-se em vulnerabilidade diante dos seus cônjuges, na segurança da estabilidade do casamento, da aliança feita entre vocês, porque essa aliança entre os crentes tem uma estabilidade na aliança de Deus. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela beleza do casamento, quando colocado dentro da perspectiva correta, instituído pelo Senhor. Não é uma invenção humana, mas foi o Senhor mesmo quem celebrou o primeiro casamento, e todo o casamento legítimo após esse também foi feito diante de Ti. Ó meu Deus, que o Senhor capacite cada casal aqui a cumprir os seus votos matrimoniais, que cada um possa fazer florescer o seu casamento, cuidando de seu próprio cônjuge, cada um de nós aqui possa proteger esses votos matrimoniais, que possamos ensinar os nossos filhos a respeito da beleza, da unidade entre um homem e uma mulher, que trata, ó Deus, em última instância, da unidade entre Cristo e a sua noiva. Que os matrimônios presenciados, realizados aqui por esta igreja, possam sempre expressar essa unidade, que possamos valorizar a cerimônia do casamento, o pai levando sua filha, cônjuge fazendo os votos, sim, o Senhor mesmo estando presente em cada casamento, e os cônjuges então desfrutando dessa intimidade conjugal em seus próprios lares, criando seus filhos debaixo de toda a obediência, para a glória do Senhor.
diante dessa maravilha do Evangelho. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.